Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nesse último tempo que o Senhor Deus preparou para nós, o Senhor nos chamou primeiramente para podermos compreender a sua santa palavra. Nós agradecemos por essa esperança gloriosa que o Senhor Deus tem nos permitido para podermos entrar no seu reino. Estamos dando louvores, graças diante do Senhor Deus. Ao longo da semana que passou, enquanto estávamos aprendendo a sua santa palavra, e muitas pessoas, ao ouvirem essa palavra, realmente foram conduzidas a compreender essa santa vontade. Senhor, pelo mundo todo, o seu evangelho está sendo pregado. E nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido para que novos espíritos pudessem receber a salvação. Nós todos que fomos remidos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos vivendo para a sua santa vontade, para a sua glória. Senhor, nós agradecemos por toda essa condução. Este mundo, cada dia mais, está cheio do pecado. E nós não sabemos o que está para acontecer. Este mundo é muito perigoso. E sem a sua ajuda, sem o seu cuidado, nós não podemos viver de forma correta neste mundo. O Senhor que cuida de nossas fraquezas, o Senhor que nos conduz através da sua mão de graça pela sua palavra, que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver diante do Senhor Deus nesse último tempo, para a sua santa vontade. Se existir algum espírito que ainda não tenha compreendido verdadeiramente essa santa vontade, que o Senhor Deus permita para que possa receber a salvação, para viver diante do Senhor Deus, para assim ser conduzido, Senhor. Estão as igrejas que estão pelo mundo. Que o Senhor Deus possa estar junto com todos eles. Que o Senhor possa conduzir todas essas igrejas. Que o Senhor Deus permita a sua palavra, a sua graça, para que nós todos possamos evidenciar a sua santa palavra, Senhor. Que o Senhor Deus possa nos sustentar com a mão de graça. Que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos viver para a sua glória, Senhor, nessa oportunidade. Nesse tempo, a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja manifestar para nós. Quais os caminhos, qual o trabalho que devemos realizar, que o Senhor Deus possa nos ensinar. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 찬양대에서 찬송해 주시겠습니다. 주 예수 십자가
Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar João capítulo 15. Novo Testamento, João capítulo 15, do versículo 1 ao 5. Eu irei ler. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Uma vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, até aqui. Então, durante uma semana que se passou, nós nos reunimos para aprendermos a palavra do Senhor Deus esforçadamente. E nesse tempo houveram várias pessoas que participaram pela primeira vez até o fim. E nesse último tempo conhecemos a graça do Senhor Deus, recebemos a salvação. E assim muitas pessoas ao receberem a salvação, nós vimos esse formato diante do Senhor Deus. Nós compreendemos o amor do Senhor Deus, nós temos recebido a salvação em espírito. Enquanto nós vivíamos neste mundo, enquanto estivermos vivendo neste mundo, essa salvação, esse plano do Criador, realmente de ter enviado o seu Filho unigênito para cá, realmente neste mundo tão cheio de pecado, mas para se encarregar desse pecado para que nós todos pudéssemos ser salvos. Ele passou por toda a maldição, todo o castigo que nós merecemos receber. E assim o Senhor ele perdoou todos os nossos pecados por completo. E é por isso que as pessoas agora que compreendem essa verdadeira graça do Senhor Deus, ao crerem nessa salvação, se tornaram filhos do Senhor Deus. E o Senhor Deus não tem como fazer um trabalho maior do que esse. Nós todos compreendemos essa graça do Senhor Deus. Nós temos recebido a salvação. Quer dizer que dentre todos os trabalhos é o maior milagre diante do Senhor Deus. Então, as pessoas que compreenderam a graça do Evangelho diante do Senhor Deus, realmente participam desse trabalho. Realmente estão louvando todos juntos. Realmente estão vivendo o restante da vida pelo Evangelho do Senhor Deus. Então, nós sabemos que nós todos temos uma nova vida que foi iniciada diante do Senhor Deus. Damos louvores e agradecimentos ao Senhor. Então, nós temos recebido a salvação. Realmente aparece diversas vezes na Bíblia, que é como se fosse um presente, um kit, um combo de presente. Nós temos recebido a salvação, nós temos sido salvos, temos recebido a vida eterna, temos nascido de novo, temos nos tornado em filhos do Senhor Deus, nos tornamos em descendência do Senhor, nós recebemos o Espírito Santo. Então, existem diversas outras coisas, mas nós todos recebemos isso tudo ao mesmo tempo. Perdão dos pecados é uma hora, salvação é outra hora, nascer de novo é em outra hora. Não é assim. Nós todos recebemos isso através da Bíblia, nós todos recebemos tudo isso junto. E é por isso que nós podemos dizer que é graça de Deus. Graça de Deus é algo gratuito, que recebemos pela fé. Então, nós temos recebido a salvação e agora estamos todos participantes nesse trabalho do Senhor Deus. Eu dou as boas-vindas a todos vocês. Nós damos louvores diante do Senhor Deus por todo esse trabalho. Agora, todos os cristãos nesse último tempo realmente participam diante do Senhor Deus. Então, uma pessoa, quando ela nasce,
Por exemplo, ele tem a sua mãe, o seu pai, ele tem o seu irmão, irmã, ele tem o tio, a tia, ele tem toda a sua família ao seu lado. Então, da mesma maneira, onde todos se tornam uma família, agora essa criança que nasceu se tornou um membro dessa família. Quer dizer que não está sozinho. E se olharmos para um país, você nasce em um país, quer dizer que como uma mesma nação, agora todos vivem juntos. Então, quando você vai para a escola, você tem os seus colegas de trabalho, então você tem os seus amigos no trabalho também. Quando você está neste mundo, você não está sozinho, você vive em uma sociedade. E olhamos para o peixe também. Tem o peixe pequeno, um peixe grande, todos vivem com o seu tipo, sozinho, não tem como viver. Então, um pássaro também, da mesma maneira. Então, nós todos vivemos em um único pai, um único irmão, irmã. Nós todos vivemos na mesma esperança, o mesmo objetivo. Então, quer dizer que nós nos tornamos em membros em um ponto, quer dizer que agora nós compartilhamos de um mesmo destino. Quando nós recebemos a salvação, é o indivíduo que recebe a salvação. Mas ao receber a salvação, você não está só. Você tem o Espírito Santo, você tem os irmãos e irmãs que vivem em um conjunto enquanto estão nessa terra. Então, é por isso que é isso que eu quero pregar primeiramente para todos. Então, nós jamais estamos solitários, não temos medo. Nós não precisamos invejar nada deste mundo. Não precisamos invejar. Nós sabemos que o Senhor Deus está junto conosco. Nós todos nos tornamos em um membro. Então, isso é de suma importância, sabemos. Então, é por isso que toda essa graça diante do Senhor Deus, que o Senhor ele tem realmente nos contado, de que Ele é a videira verdadeira. Então, o Senhor Deus, Ele é o lavrador que cuida dessa vinha, dessa vide. Então, da mesma maneira, o Senhor Deus, Ele nos criou. Realmente, nós, mesmo que tenhamos pecado, o Senhor Deus, Ele nos perdoou e nos salvou. Ele nos conduziu pela sua santa palavra. Quer dizer que Ele é uma pessoa que nos auxilia também até entrarmos no reino do Senhor Deus. É por isso que plantar a videira, dar a água, é permitir para que possa dar frutos. Então, da mesma maneira como o lavrador faz esse trabalho, ele enviou seu Filho unigênito, que é a videira verdadeira. E nós somos as varas que estamos ligados a essa videira. E o lavrador que cuida da videira, ele deseja que possa dar muitos frutos. É por isso que essa verdade tão importante, para que todas as pessoas possam compreender muito bem. O Senhor Jesus, Ele deu essa parábola para que todos pudessem compreender. Também, se olharmos o versículo 3, o Senhor ele já disse que vós estáis limpos pela palavra que vos já tenho falado. Então está em mim e eu em vós. Então nós todos já nos tornamos limpos pela palavra que o Senhor ele tem nos falado. Quer dizer que na Bíblia tem muitas palavras, mas a coisa mais importante é que Ele enviou seu Filho unigênito para nós. Quer dizer que realmente o Senhor se fez homem, realmente que não tem pecado, morreu por todas as pessoas. Então, o Senhor, realmente, Ele foi ferido por conta de nossas transgressões. Ele foi moído por conta de nossas iniquidades. Mas Ele foi sarado para que nossa justificação, para que nós não pudéssemos ser, mas receber o castigo diante do Senhor Deus, essa condenação. É por isso que nós todos realmente fomos salvos por essa grande misericórdia diante do Senhor Deus. Nós recebemos a salvação por cremos nessa verdade.
Então nós todos agora já nos tornamos realmente vivos por conta desse evangelho, porque nosso espírito ele se tornou limpo ao ouvirmos essa palavra. Se olharmos em Colossenses capítulo 1, versículo 6, que já chegou a vós como também está em todo o mundo, e já vai frutificando como também entre vós, desde o dia que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, desde Jerusalém até o leste, onde nós estamos aqui na Coreia. Esse evangelho foi pregado. Quer dizer que nós, no dia em que conhecemos a verdadeira graça do Senhor Deus, nesse dia tem a graça do Senhor Deus nessa palavra. Então você precisa compreender essa palavra do Senhor Deus, você precisa conhecer e receber a salvação. Então no dia que você verdadeiramente conhece a graça de Deus em verdade, você recebe a salvação. E isso acontece uma vez na vida. Nós temos a data de aniversário, que nós nascemos em carne, mas também temos a espiritual. Mesmo que pode ser que você esqueça a data de nascimento espiritual. Mas, porque isso é um acontecimento instantâneo, momentâneo, naquele instante que acontece, algumas pessoas, realmente, eles começam a reclamar, dizendo, só precisa de fé, por que precisa conhecer, compreender? Eles ficam falando. Mas na Bíblia aparece muita palavra de conhecer no sentido de compreender. Você precisa compreender a palavra para você poder receber a salvação. Então, porque realmente, como na palavra de Mateus capítulo 13, versículo 23, realmente uma pessoa ela precisa compreender essa palavra do Senhor. Uma pessoa ela compreende, conhece a palavra do Senhor Deus para poder receber a salvação. Claro que aquele que faz compreender e crer nisso é o Espírito Santo. Então, com o nosso pensamento, o nosso conhecimento, realmente não temos como compreender a palavra de Deus. Nós precisamos ter um coração de ânsia, de desejo, de fervor, buscar e buscar, e então me achareis. Então me encontrareis. Realmente o Senhor irá salvá-lo. Aquele que tem um coração que anseia pelo Senhor, pode compreender essa palavra da verdade. É por isso que você conhece, você compreende, você crê e obtém a vida eterna. É por isso que João capítulo 17, versículo 3 diz, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste. Primeiro, você precisa conhecer a Deus. Quando conhece a Deus, você conhece, o que eu sou? Qual o significado da minha vida? Da minha existência? Então ele consegue compreender quão precioso é o Senhor Deus, quão grandioso é o Senhor Deus, mas também compreendo que eu sou um pecador inútil, ao mesmo tempo sendo um espiritual, um ser precioso diante do Senhor Deus. E o Senhor, ao conhecermos a Jesus Cristo, nós percebemos que o Senhor Deus não nos abandonou. Ele enviou o seu Filho para nos salvar. Quer dizer que o salário do pecado, o Senhor Deus já resolveu através do seu Filho unigênito. É por isso que qualquer um que crê no Senhor não perece, mas tem a vida eterna. Então é qualquer pessoa. Como se nós olharmos em 1 João capítulo 2, versículo 2, o Senhor ele não foi somente pelos nossos pecados, mas pelos de todo o mundo. Quer dizer que para resolver o problema dessa inimizade com o Senhor Deus, ele permitiu essa reconciliação. Então o Senhor ele se tornou a propiciação pelos nossos pecados, e não somente nós, mas de todo o mundo. Então, mesmo que o mundo todo ande de forma maligna, pecando contra o Senhor Deus, nós conseguimos a reconciliação, perdemos essa inimizade, temos a paz com o Senhor. Então, se nós pensarmos, um imenso país, ele fez paz com um país pequeno, mas vamos pensar, esse país pequeno, ele não aceita a paz e fala, eu quero guerra, e vai guerrear. Ele vai para a perdição, ele vai para a falência. Então, realmente nós, que éramos inimigos contra o Senhor Deus por conta do pecado, o Senhor, para nos reconciliar com Ele, Ele permitiu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Como em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Esse que resolveu todos os problemas dos pecados com o Senhor. Nós conseguimos a reconciliação. Então quer dizer que nós agora precisamos segurar na mão do Senhor Deus, certo? Então, da mesma maneira, o Senhor ele nos abraça, Ele nos aceita ali. Então agora, pela graça do Senhor Deus, nós recebemos a salvação. E a primeira coisa que precisamos saber, após a salvação,
o destino de nossas vidas mudou por completo. Como em João capítulo 5, versículo 24 já disse, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Diz que o Senhor, ele recebeu todo o castigo, a maldição que nós merecemos receber. Nós passamos da morte para a vida, de um estado de pura perdição, agora passamos para a vida, passamos para a graça. Então é por isso que o destino de nossas vidas mudou, o nosso estado foi mudado. Antes de recebermos a salvação, por conta de um homem, Adão, que havia pecado, pela desobediência de um homem, realmente muitos se tornaram pecadores. Quer dizer que todos estávamos dentro do destino de Adão. Abaixo do pecado, todos eram os inimigos do Senhor Deus. Abaixo da perdição diante do Senhor Deus. Abaixo da morte. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, ele já disse, realmente porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Quer dizer que quem não recebeu a salvação ainda está abaixo de Adão, está no destino de receber a perdição. Mas quando você recebe a salvação, você passa de Adão para Cristo, você passa da morte para a vida. É por isso que o Senhor já diz, purificando as nossas almas pelo espírito da obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Como já disse na palavra de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Quer dizer que nós nos tornamos aqui, purificando as nossas almas, que os nossos pecados foram lavados. Assim como o leproso, ele se tornou uma pessoa limpa. Então nós nos tornamos limpos diante do Senhor Deus. Então agora o Senhor Deus já não se lembra mais de nossos pecados. Nós não merecemos mais receber o juízo, porque o Senhor ele nos aceita como seres purificados. Um pecador se torna um justo. É por isso que nós nos tornamos puros pela palavra que já vos tenho dito. Quer dizer que nosso espírito se tornou limpo por conta dessas palavras. É por isso que o Senhor está dizendo agora, permanecei em mim. Então, quer dizer que quem recebeu a salvação agora precisa permanecer no Senhor. Então é isso que eu quero pregar para vocês. Então, após recebermos a salvação, a vivência de um cristão é de permanecer no Senhor. Então isso em um curto período de tempo, não temos como compreender por completo, nós precisamos ir aprendendo de pouco em pouco, de pouco em pouco. Então, o pai é o rei e você nasceu dentro do palácio, você é um príncipe. Então, você está realmente com essa identidade de que você é príncipe e essa vivência dentro do palácio já se iniciou. Então, nós, de pecadores, nos tornamos justos. Nós, que merecemos ir para a perdição, nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Nós estamos vivendo na terra, mas não pertencemos à terra. Como em Filipenses capítulo 3, versículo 16, ele já disse que nossa cidadania está nos céus. Nós somos cidadãos dos céus. Realmente, nossa carne pode ter nascido na Coreia do Sul, ou ter nascido nos Estados Unidos, ou ter nascido no Brasil. Mas, se você recebe a salvação, você se torna cidadão do reino dos céus. Quer dizer que nós, uma pessoa que tem duas nacionalidades, nós dizemos que tem dupla nacionalidade. Nós temos a nacionalidade do país em que nascemos aqui na Terra, mas também somos cidadãos dos reinos dos céus. Nós já temos o visto de entrada para morarmos lá. Não precisamos pegar um avião. O Senhor virá nos buscar no momento. É por isso que o que nós anseiamos, o que nós desejamos, o lugar que desejamos viver para sempre não é este mundo. É por isso que Apocalipse capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Quer dizer que o novo céu e a nova terra representa o reino dos céus. Como em Gênesis capítulo 1, versículo 1, realmente fala sobre o Senhor Deus ter criado o céu e a terra, mas realmente todas as coisas que foram criadas vão desaparecer, porque o Senhor ele preparou um novo céu e uma nova terra, onde não existe tristeza, não existe morte, não existe maldição, não existe pecado. É um lugar onde vivemos para a eternidade com o Senhor Deus, para um mundo ideal. Junto de todos os anjos, junto de todas as pessoas que receberam a salvação, nós iremos viver diante do Senhor Deus. Isso está explicado de forma bem detalhada em Apocalipse. O Senhor Deus, para nos permitir este reino, Ele nos salvou.
A nossa carne ainda vive na terra, mas o nosso espírito pertence ao reino dos céus. Para entrarmos naquele reino, quando recebemos a salvação sendo pecadores imundos. Mas agora nós temos a identidade de sermos justos, de sermos filhos do Senhor Deus após a salvação. O nosso coração, realmente, ele recebeu toda essa hereditariedade de Adão, de que é o pecado. Assim como se fosse alguém que está ali em estado final para morrer. Nós estamos com a doença para a morte, mas fomos curados, fomos salvos. Agora precisamos o quê? Restaurar a saúde, recuperar a vitalidade. Então é por isso que estamos recebendo tratado, cuidado, recebendo todo esse cuidado de enfermagem para podermos ser restaurados. É isso que o Senhor Deus ele faz. Até podemos entrar no reino do Senhor Deus, ele vai nos ensinando, ele vai nos cuidando, vamos aprendendo de pouco em pouco. É porque a salvação é algo perfeito, é completo. Mas após a salvação que inicia a verdadeira vida de fé. O que é que eu preciso fazer após receber a salvação? O Senhor Deus ele disse o quê? Para permanecer em mim. Então você precisa permanecer no Senhor. Como é que eu permaneço dentro do Senhor? Então não é simplesmente fechar os olhos e não olhar para a Bíblia? É isso? Não. Realmente é ficar me esforçando para fazer obras boas? Não. Realmente eu me esforçar para frequentar a igreja? Não. Muitas pessoas confundem e pensam várias dessas coisas, mas permanecer no Senhor, na realidade, significa que tem muitos significados inclusos ali, mas se eu tentar simplificar, é que a graça de Deus, nós recebemos a salvação da graça de Deus, nós vivemos dentro da graça de Deus. É isso. Se nós recebemos a criação de nossos pais, nós retribuímos essa graça, porque os pais vão nos permitir tudo, vão permitir comida, tudo que eu necessito. Quando você é pequeno, você é amamentado. Eles trocam a sua roupa, eles permitem comida para você, cuidam continuamente, até que você possa crescer. Então, isso você precisa estar dentro dos seios dos seus pais. Você precisa estar dentro do cuidado da família. Uma criança pequena ao nascer, tem todos os seus parentes ali, tem o pai, a mãe, o irmão, a irmã, tio, tia, todos estão ali e ele tá lá, miau, 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 bebezinho. Mas pense bem, o bebê ele fala, ai, cansei disso tudo. Tá todo mundo me bajulando demais, eu vou fugir de casa. E ele vai de noite, ele saiu pelo buraco do cachorro, no portão. Ele falou, me cansei da minha família, agora eu vou explorar o mundo. Vamos pensar, ele saindo no meio da rua com o bebê. O cachorro vai passando na rua, vai morder o bebê. E vão falar, nossa, por que tem um bebê andando no meio da rua? Vão pegar esse bebê e levar para o orfanato. E se não encontrar os pais de novo, ele se torna órfão. O que é que vai acontecer? Ele se torna um menino desamparado, órfão. Não consegue receber a nutrição espiritual, não consegue crescer em personalidade, tudo está errado. Então você não pode partir dos seus pais, da família. Agora você precisa permanecer, estar em Cristo. É para receber a graça abundante. Onde está essa graça? A graça está no Senhor. Então essa graça da salvação nós recebemos uma vez. Mas também tem a graça que nós recebemos continuamente após a salvação. Se nós olhamos em João capítulo 1, versículo 16, e todos nós recebemos também a sua plenitude, graça por graça. Então, tem essa graça de que o Senhor ele permitiu a salvação, perdão dos pecados, mas também tem a graça subsequente que é para a nossa vivência. Então é graça sobre graça. E se nós olharmos em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham a vida e tenham com abundância. O Senhor ele vem dar o que é a vida e a abundância. Ele diz que é abundante a graça que ele permite. Então, graça sobre graça. Ele dá e mais e mais e mais a sua graça.
Então, realmente uma graça plena e continuamente permite para mim. A vida também. O amor também. Então, quer dizer que a graça e o amor, o Senhor, Ele continuamente nos permite. Então, como é que você pode continuamente receber isso? Estar dentro da família. É só permanecer na família. O Senhor, Ele diz para permanecer na família. Ele não diz para você fazer alguma coisa. É importante saber onde eu estou. É por isso que o Senhor disse, permanecei, estai em mim. Então, para recebermos toda essa proteção, esse cuidado, a graça do Senhor Deus. E assim nós precisamos estar dentro do cuidado. Então, dentro da vida, da graça, da proteção e do cuidado de Deus. Então, se nós olharmos para este mundo, como este mundo é maligno, tão robusto, uma criança precisa continuamente receber o cuidado dos seus pais, ele precisa receber a proteção da família. E o que vai acontecer se não? Se ele for para a rua, ele vai morrer. Então, mesmo que ele não morra, o que vai acontecer? Pensem só. Realmente é muito horripilante uma coisa dessas. Então, agora nós todos nos tornamos em povo do Senhor Deus para entrarmos no reino do Senhor Deus. Nós estamos dentro do rebanho. E não quer dizer que agora eu estou só. Estou junto. Agora é importante eu saber disso de forma exata. Então, a vida de fé não é mais eu sozinho. A salvação é individual. Mas agora a vida de fé eu estou dentro de um rebanho santo. Então, vamos procurar 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Eu irei ler versículo 9. 1 Coríntios capítulo 1. Eu irei ler a partir do versículo 8. O qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós todos que recebemos a salvação, nós nos lembramos desse dia do Senhor Deus, quer dizer que é o dia do Senhor. Então quer dizer que nós, após recebermos a salvação, se nós morremos, nós iremos para o Senhor. O espírito ele vai para o paraíso, a carne vai para o túmulo e vai voltar para o pó da terra ou crema o corpo, não importa. Porque quando estiver na vinda do Senhor, como na palavra de João, capítulo 5, versículo 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. O que fizeram bem é aqueles que receberam a salvação e vivem fazendo as boas obras. Porque o seu estado após receber a salvação, você é justo. Então você é justo, é por isso que você pode viver fazendo o bem. Quer dizer que você é uma pessoa que pela graça, pelo poder do Senhor Deus, como filho de Deus, você pode viver em prol do Senhor. Então, você quando recebe o cuidado dos pais, realmente esse filho ele vai crescer de forma realmente incrível como os pais, não é? Os pais vão criar o filho para que seja um menino formidável. Será que o Senhor Deus ele vai nos abandonar depois da salvação? Não. Então, continuamente, até podemos entrar diante do Senhor. Então, na vinda do Senhor. Aqueles que morreram dentro de Cristo, realmente eles são vivificados. Então, se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 15, no último tempo, o Senhor ele já disse, realmente no último dia, realmente no soar da trombeta, realmente os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer que, porque convém que isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal revista da imortalidade. Assim como o Senhor também já disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele já disse que ele virá nos céus com os seus anjos. Então, porque aqueles que ouvirem a trombeta de Deus,
os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles serão vivificados em um corpo santo. Quer dizer que vão ser transformados diante do Senhor Deus para aceitar ao Senhor. E todos aqueles santos que estão vivos nessa terra, eles vão ser transformados à carne para poderem receber ao Senhor nos ares. Então, uma larva, uma lagarta que estava comendo a folha de uma árvore é bem nojento. Mas ele entrou dentro de uma flor, dentro de um casulo e sai com a borboleta e sai voando. Então, é uma borboleta muito linda e sai voando. Mesmo que a borboleta pareça frágil, ela voa muito bem. Ela passa continentes, mares voando. É incrível assistir os documentários sobre eles. Aquele inseto tão nojento se tornar uma borboleta, esse corpo tão fraco, assim como em Filipenses capítulo 3, versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nós iremos ser transformados. Não tem como ir com esse corpo. Nós iremos receber ao Senhor nos ares. E é por isso que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando o Senhor ele vier, realmente ele já disse, gente, ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Vê que todos os santos que já partiram, eles vão estar junto conosco, junto do Senhor. E nós que estamos aqui iremos ser transformados para nos reunirmos diante dele. Então, isso vai ser incrível, imaginem só. Nós estamos reunidos diante do Senhor Deus. E isso é a maior esperança dos cristãos. E viver junto do Senhor Deus para a eternidade, sem se separar do Senhor. Viver no reino dos céus para sempre. Bom, é por isso que o Senhor, realmente, Ele se manifestará. E nós estamos esperando por isso. Não importa quando Ele venha. Então, todas as pessoas deste mundo começam a pensar, como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou viver bem? Como é que eu vou comer bem? E assim envelhecem, adoecem e morrem. Tem tanta cobiça de viverem tanto. Mas nós que temos o Espírito que foi salvo, não importa quando morramos, nós vamos para diante do Senhor. Temos medo da morte? Eu não tenho medo da morte. Então, viver um dia curto nos céus é viver um dia longo no reino dos céus. Será que é melhor viver um ano aqui nessa terra ou viver mais um ano no reino dos céus? Se hoje mesmo o Senhor ele vier e dizer, eu vou apresentar o reino dos céus para vocês. Ele vai, fez o tour pelo reino dos céus. Vocês viram os exércitos dos anjos dos céus, a glória do Senhor Deus. Depois de você ver tudo aquilo, você quer voltar para a terra ou quer ficar vivendo aqui? Como é que vocês vão responder? Respondam! Podem responder. Não conseguem nem pensar nisso? Deve ser horripilante ir para o céu e olhar para este mundo. Me desculpe, mas antigamente, quando eu estava pregando sozinho, em Kunsan, eu estava dormindo em uma casa. Era em cima de um morro e abaixo do morro era uma feira e as pessoas estavam bastante barulho de madrugada, porque era nas costas do mar, então muitas pessoas elas pescavam e de madrugada já estavam ali preparando a feira para vender o peixe. Mas sabe o que eu pensei olhando para aquelas pessoas? Vocês sabem o banheiro público lá do interior? Então, estava cheio de verme, certo? É só um buraco cavado. O filhote verme perguntou para a mãe verme: Mãe, por que a gente só vive comendo cocô? E a mãe disse: Para de falar de cocô na hora do almoço. Parece algo engraçado. Mas não sabem que é sujo, só vivem naquilo. Quer dizer que as pessoas vivem naquela feira daquele jeito. Eles estão ali trabalhando, fazendo barulho na madrugada para sobreviverem.
Então, meu coração diante do Senhor Deus. Então, vivendo no meio da graça, da bênção do Senhor Deus, eu estava muito feliz, mas olhando para este mundo, era um mundo tão coitado. Então, se nós formos para o céu e olharmos para este mundo, meu Deus, vai ser tenebroso. Vocês acham que irão voltar para este mundo? As pessoas que sofrem lá na Coreia do Norte, e eles olharem, lá é o inferno na Terra, certo? E as pessoas, elas fogem de lá e experimentam da liberdade na Coreia do Sul e querem voltar para lá? Então, existe alguém que fugiu da Coreia do Norte? Então, é incomparável a miséria de lá. Se nós formos para o céu, provarmos do reino dos céus e nos perguntarem, você quer voltar para o mundo? Você vai dizer, não, não quero. Eu quero viver aqui para sempre. E algumas pessoas dizem, ah, mas Senhor, eu comprei um apartamento, mais ou menos 100 metros quadrados. Senhor, deixa eu viver um pouquinho ali. E outra pessoa diz, ah, Senhor Deus, mas eu tenho a dia do casamento marcado, deixa eu só viver a minha lua de mel. Ah, eu preparei um kimchi tão gostoso, mas nem consegui provar ainda. Parece algo engraçado, mas não é engraçado. Se nós formos para o reino de Deus, este mundo glorioso, realmente é incomparável com as coisas do mundo. Não teremos coração de querer voltar para o mundo. É por isso que o apóstolo Paulo ele foi até o terceiro céu. Onde que é o terceiro céu? Onde os pássaros estão voando, onde temos o avião, nós podemos dizer que é o primeiro céu. Onde estão as estrelas, nós chamamos de segundo céu. E o terceiro céu é aquele lugar espiritual. E ele indo para aquele céu, ele viu aquela figura gloriosa. E se nós olharmos Apocalipse capítulo 4 também, ele diz que abriu uma porta aberta no céu e a primeira voz do Senhor dizendo, sobe aqui. E ele foi, subiu e viu como era o reino dos céus. O apóstolo Paulo havia subido para o terceiro céu e vendo aquele formato tão glorioso. O apóstolo Paulo escreveu 14 livros do Novo Testamento. Ele sempre fala nas suas palavras, eu quero voltar para o rápido diante do Senhor, eu quero ir logo para o Senhor Deus. Muitas pessoas falam, o apóstolo Paulo sofreu, é por isso que ele quer ir logo. Claro, tem isso também, mas, mais do que isso, é porque ele desejava a glória dos céus. Eu também, é a mesma coisa. Eu quero poder ir logo para diante do Senhor Deus. Eu vivo neste mundo porque tem um trabalho a ser feito. Então, nós precisamos pregar o evangelho para que cada pessoa receba a salvação. Esse é o trabalho do Senhor Deus. Já que isso se torna glória e agrado diante do Senhor Deus, tenho a maior missão que eu preciso cumprir. É esse o objetivo da minha vida. É por isso que eu vivo nessa terra ainda. Mas se esse trabalho acabar, não tenho motivo nenhum de eu viver nessa terra. Não tenho mais desejo nenhum. Pensem bem, o que tem? É como se fosse um sonho para se acabar. Você fala, eu quero somente sonhar, ter uma boa noite de sono. Vou sonhar uma coisa linda. É isso? Não. Queremos ir logo, porque nós temos essa realidade. Quando nós terminarmos esse trabalho que o Senhor Deus me encarregou, por exemplo, eu quero ir direto para os céus. Eu não quero envelhecer, ficar com Alzheimer, ir para o hospital, ficar sem tarefa. Não, eu peço para o Senhor Deus que não aconteça isso comigo. Quando o meu trabalho acabar, eu quero ir logo diante do Senhor Deus. Diretamente. Esse é a pequena esperança, desejo que eu tenho dentro de mim, diante do Senhor Deus. Isso não é somente para mim. Viver um dia curto na terra é viver um dia longo nos céus. E é por isso, nós desejamos, esperamos por esse dia, porque esse dia é a vinda do Senhor. O Senhor que veio pela primeira vez, realmente iniciou a história da humanidade, porque nós temos o calendário que nós utilizamos, que é baseado na vinda do Senhor. É por isso que nós falamos que em inglês é Before Christ, BC,
seria antes de Cristo. E depois de Cristo, nós chamamos de DC, em inglês é AC, que é After Christ. Então nós podemos dizer que nós pegamos o tempo de Cristo. É por isso que nós chamamos de 2023, agora, que é 2023 depois da vinda do Senhor Jesus. E quando o Senhor ele vier, o mundo vai acabar. Porque quando o Senhor ele retornar, quais os sinais da sua vinda? Eles perguntaram para a gente do Senhor Deus em Mateus capítulo 24. Que o fim dos tempos e a vinda do Senhor é o mesmo tempo. Eles perguntaram, Senhor, quais são os sinais? O Senhor Jesus já disse que tudo está se cumprindo. É por isso que o tempo do fim do mundo, se nós olharmos para aquele relógio que os cientistas eles mexem nos ponteiros, dizem que faltam 90 segundos para o fim do mundo. Isso não são macumbeiros, xamanistas, não. São cientistas que preveem o fim dessa humanidade na Terra. Eles estão dizendo que está chegando perto da meia-noite. Então faltam 90 segundos para a meia-noite. Então cada ano que vai passando eles vão mexer no ponteiro. É por isso que eles dizem que dentro de 5 a 10 anos, se não houver paz entre Estados Unidos e China, eles vão entrar em conflito e a Terceira Guerra Mundial vai acontecer. O que é a Terceira Guerra Mundial? A Terceira Guerra Mundial não define quem vence e quem perde. A perdição da humanidade é a guerra atômica. E no último tempo também. Nós sabemos que estamos muito próximos diante do Senhor Deus. Então nós estamos esperando pela vinda do Senhor que há de se manifestar. E esse nosso Senhor Jesus Cristo, Ele realmente espera que nós sejamos incorruptíveis diante do Senhor Deus. Que sejamos pessoas que não tenhamos o que ser apontado ou envergonhado, porque nossa vida tem que ser mudada se recebemos a salvação. Porque pense bem, uma criança pequena, ele olha para os pais ensinam isso, aquilo, então ele fala, esse é o meu pai, esse é minha mãe. Ele olha para o tio, para a tia, aprende quem é irmão ou irmã. Depois, ele vai fazendo o cocô e não sabe o que é sujo e o que é limpo. Mas, ao crescer, ele vai aprender. O que é ter vergonha, o que é limpo, o que é sujo. Quando é pequeno, ele vive do jeito que ele quer. Seja o cachorro comendo as coisas do chão, ele vai e come junto também. Mas, quando ele vai crescendo, ele vai aprendendo a discernir as coisas sujas. Coisas que dá para comer, coisas que não dá para comer. Ele sabe se uma pessoa gosta dele ou não gosta dele. Aprende a ter essa percepção. Sabe agradar os pais, sabe obedecer à vontade dos pais. Ao crescer um pouco mais, ele ajuda no trabalho do pai. Quer dizer que a vida dele vai mudando. A nossa vida de fé também, após recebermos a salvação. É por isso que em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele diz, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Uma criança pequena, o que ela deseja? Ela procura cigarro? Procura cigarro? Vai procurar o melhor prato feito por um chefe famoso? Não. Vai procurar o leite racional. Como um bebê criança vai buscando esse leite diante do Senhor. A Bíblia tem essa palavra tão doce, tão agradável, a palavra da vida. Tem palavras que não conseguimos compreender, mas quando nós compreendemos uma a uma, vamos nos tornando tão felizes. Através da palavra dessa Bíblia. Então nós aprendemos a palavra continuamente. Lemos, ouvimos, decoramos, obedecemos. E assim, a minha vida de fé vai crescendo. Então quer dizer que nós, após recebermos a salvação do Espírito, temos o que? A mudança da personalidade. Quando nós recebemos a salvação, nós, por exemplo, olhamos para a educação deste mundo. Eles querem transformar um homem em um
civil, um homem civilizado. Mas olhem só tantas pessoas no mundo que vivem como animais, piores do que animais. Então, logo após recebermos a salvação, nossa cidadania mudou como filho de Deus. Logo, nós precisamos crescer como filho de Deus. Cada momento mais vou me parecendo com o Senhor. Quer dizer que este meu corpo vai se tornando como o do Senhor. Então, um besouro, quando ele fica 7 anos debaixo do solo e sai, ele se torna uma cigarra. Demora 7 anos para se tornar uma cigarra. Lá nos Estados Unidos, tem uma outra espécie que ele demora 14 anos. Olhem só isso. Passa-se 7 anos, ele estava no solo, só ali, comendo coisas debaixo da terra, mas ele sai, encosta numa árvore e se encasula e se transforma numa cigarra e começa a cantar. Quer dizer que é preciso dessa mudança cada momento mais. É por isso que olhamos em Gálatas capítulo 4, versículo 19, também já disse. Realmente, meus filhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Apóstolo Paulo, ele estava sofrendo para que nós pudéssemos nos tornar como Cristo. Não é fácil, realmente, para que uma pessoa seja transformada. Olhem só para este mundo. Realmente, a civilização se desenvolveu tanto, a cultura, a medicina, a tecnologia, tudo vai se melhorando, entretenimento, mas está cada momento mais difícil uma pessoa receber a salvação. E a ciência, o entretenimento, a cultura, tudo vai se desenvolvendo e as pessoas vão se acostumando a isso. E vão perceber, o mundo é tão bom de viver, para que eu vou para o céu? Onde já se viu o céu e o inferno? Não existem. E eles começam a falar, eu vou ver bem, vem. E é muito difícil pregarmos o evangelho para as pessoas. Então, para pregarmos o evangelho para que uma pessoa receba a salvação, são dores de parto. E a mãe criando o seu filho também. Realmente, ela vive a vida toda pelo seu filho, certo? A mãe vai, cria muito bem o filho, e quando ele se casa, ela ainda se preocupa pensando, será que ele está vivendo bem? O que ele precisa? É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Gálatas, eu sinto novamente as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, mas que nós sejamos irrepreensíveis na vinda do Senhor. Então, o nosso coração vai sendo mudado cada momento mais e precisa ser transformado como o do Senhor, para um corpo glorioso do Senhor. É por isso que para que sejamos irrepreensíveis diante do Senhor Deus. Então, o Senhor, Ele continuamente vai nos fortificando, nos maturando. Mas como é que Ele faz isso? Então, se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, tem a resposta. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então, primeiro, o Senhor, Ele nos chamou, nos salvou, e Ele nos coloca em comunhão junto de Cristo Jesus. Quer dizer que nós somos pessoas que fomos salvos, nós somos chamados como apóstolos e nós somos postos para estarmos em comunhão com o Senhor Jesus. Este mundo, nós dizemos que a sociedade vive-se junto de outras pessoas, de indivíduos, porque homens com homens, pardais com pardais, pombos com pombos, cachorros com cachorros, todos eles vivem aqui agrupados. Se nós olharmos no mundo, políticos andam com políticos, empreiteiros andam com empreiteiros, empreendedores com empreendedores, caloteiros com caloteiros, malandros com malandros. Drogados andam com drogados. Então, no mundo também, cada pessoa anda com o seu grupo, com o seu tipo. Uma pessoa que recebeu a salvação, qual seja o estado dele carnal, não importa qual seja a nacionalidade, qual seja a cor da pele, não tem problema nenhum. Seja uma pessoa que nasceu em uma casa boa ou não, se é rico ou pobre, se é uma pessoa que aprendeu muito, instruída ou não, se é uma pessoa que tenha boas relações com as pessoas ou não tenha, não importa.
Assim como em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Agora, não conhecemos as pessoas pela carne, porque carne é o quê? Carne é olhar se a pessoa é rica, pobre, a aparência, é uma pessoa instruída ou não, qual é o estado dessa pessoa. Então, mas na vida do Senhor Deus, tudo isso vai desaparecer. Ninguém mais conhecemos pela carne. Então, nós conhecemos a Cristo pela... Mesmo que tenhamos conhecido a Jesus Cristo da carne. Por que o povo de Israel, eles negaram o Senhor Jesus? Em Isaías, capítulo 53, ele disse que realmente olhando, não tinha beleza nem formosura, olhando nós para ele. Não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, experimentado dos trabalhos. Como que o de uns homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos nele caso algum. Então, o Senhor Jesus, quando ele nasceu num estábulo. Não sei se ele estava ali no estábulo de cavalos, de boi, ele nasceu numa manjedoura onde animais comem a sua comida. Ele cresceu 30 anos como um filho de um carpinteiro pobre. Lá não tem como ele ir para uma escola, receber uma instrução sendo filho de carpinteiro. Durante 30 anos viveu num estado realmente miserável e depois, durante 3 anos e meio, se encontrou com os seus discípulos ignorantes e os treinou e os ensinou. E os discípulos estavam ao lado do Senhor Jesus sendo desprezados pelos judeus. Os judeus desprezavam a Jesus. Então, quando os artistas desenham uma pintura do Senhor Jesus, eles desenham o Senhor Jesus formoso. Mas na Bíblia já disse que nele não há beleza nem formosura. Então, ele foi desprezado, rejeitado pelos homens. Então, os homens foram, rejeitaram e mataram. Perseguiram. Então, e o Paulo, que era o maior do Novo Testamento? Ele não tinha família, ele era pobre, ele era sozinho, ele não podia comer, não podia beber, passava fome, era torturado, aprisionado, quase morreu diversas vezes. Se nós olharmos para o apóstolo Paulo, com certeza eu acredito que ele deve ter sido muito feio. Porque ele tinha uma doença na pele. E ele orou 3 vezes diante do Senhor pedindo para curar essa doença da pele. O Senhor diz, é bom que te tenha esses espinhos. Então, porque foi imensa graça que ele recebeu do Senhor. É por isso que o Senhor deixou os espinhos na pele dele. Nós não sabemos qual é a doença, mas em Gálatas capítulo 4, realmente já disse, versículos 15, porque vos dou testemunho, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e vos dareis. Olhem só, realmente é uma doença que, não sei se fede, mas era tão ruim de se ver. Ele está dizendo dessa maneira. Mas mesmo assim, realmente ele desprezou essa tentação da carne. E por que o Senhor ele rejeitou esse pedido? Para que ele não se tornasse arrogante. Os espinhos do corpo doem, mas eles não matam. É por isso que o apóstolo Paulo, ele já disse, é bom que me tenha esses espinhos, que me mostra as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, minhas dores, e quando sou fraco, eu sou forte. Então, para que eu não me torne arrogante, para que eu não me exalte, porque para que assim não se aumente, para que permaneça essa glória diante do Senhor Deus, essa graça do Senhor, é por isso que eu me alegro com a minha dificuldade, com as minhas fraquezas. É por isso que eu sempre digo para os pastores, realmente, se você se tornar arrogante, pode saber que você vai morrer. Porque eles acham que é tudo pelo poder dele. Mas o apóstolo Paulo já disse, realmente, eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o menor de todos os apóstolos. Eu não sou uma pessoa apta para ser chamado apóstolo. O Senhor Jesus já disse, eu sou manso e humilde de coração. Toma o meu jugo e segue. Então, aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração. É por isso que assim, cada momento mais nós vamos aprendendo com essa personalidade do Senhor, então para que nós possamos ter o que? A comunhão com o Senhor. Não é para vivermos conforme a carne, jamais.
Será que é somente as pessoas que são inteligentes vão estar em comunhão? Só os ricos? Só pessoas que aprenderam muito? Só pessoas que têm um cargo excepcional no governo? Bom, na igreja nós temos todos os tipos de pessoas, mas todos são filhos de Deus. O Senhor Deus é um pai, um irmão, uma irmã. Depois nós somos pessoas que iremos para o reino dos céus todos juntos para vivermos. Quanto mais fracos nós somos, olhem para o que a mãe faz. Então, mesmo que você falte alguma coisa, ou seja fraco em carne, a mãe ama a todos. A mãe ama, cuida do seu filho, não é mesmo? Então, realmente o Senhor ele tem interesse nos fracos entre nós. E nós também precisamos fazer o mesmo. Não é simplesmente ficar buscando as pessoas que são boas e falar, ai, venham, vamos estar em comunhão. Não. Tem que juntar com as pessoas fracas. E isso está muito errado se você somente faz o que é acepção de pessoas. Porque nós somos pessoas que estamos em comunhão, cooperando pelo Senhor Jesus. Todos recebemos a salvação e o Senhor aceitou a todos. O que é a comunhão? É a igreja. Então, na Bíblia aparecem diversas palavras sobre a comunhão. Filipenses capítulo 1, versículo 5, ele já disse, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Quer dizer que desde o dia que recebemos a salvação, até hoje, a comunhão, a cooperação, fellowship. Então, essa é a comunhão santa. Não é totalmente diferente da comunhão das pessoas deste mundo. O que nós chamamos de comunhão? Eclésia, quer dizer que igreja. Grego e eclésia em grego significa são pessoas discernidas, pessoas separadas deste mundo. Então é uma palavra que o Senhor Jesus já disse, realmente várias vezes, vós não sois do mundo, vós os escolhidos por mim deste mundo. Quer dizer que nós já fomos discernidos, somos pessoas que iremos para o reino de Deus, para a glória de Deus. Fomos discernidos. É isso que nós chamamos de igreja. Vocês precisam saber o que é igreja. Igreja, as pessoas vão andando na rua e vem uma igreja bem construída, um prédio e falam, nossa, que igreja bonita, construiu muito bonito. Isso é igreja? Isso não é igreja. 300 anos depois de Cristo, a igreja católica começou a criar templos. E depois começaram a construir várias igrejas, mas igreja não é assim. A igreja, né, como aparece já na Bíblia, a igreja de Priscila e Aquila, de Arquipo, realmente é onde os irmãos eles se reúnem, que é na casa deles. Na igreja de Corinto, não é que eles tinham um prédio bonito ali construído. Quer dizer que são os santos de Corinto. É por isso que ele aparece em 1 Coríntios capítulo 1. Realmente a igreja é em Corinto, realmente o que é chamado santos, ele manda uma carta. Quer dizer que são os santos que estão em Corinto. Quer dizer que aqueles que foram salvos. Um rebanho santo. Quer dizer que aquele rebanho que é a igreja. Se você se reúne na praia, eles não tinham lugar para se reunir, então se reuniram na praia. Então, quando nós pregávamos o evangelho, realmente um professor, ele fez com que várias pessoas recebessem a salvação e não tinha lugar para se reunir. Então ele se reunia na escola, se reunia na praia, se reunia na casa de um estudante. Isso é a igreja. Em Roma, nas catacumbas, eles se reuniam ali nos sepulcros, as covas. Isso é a igreja. A igreja na casa. É por isso que esta igreja... Por que os irmãos perguntam, por que colocou então a placa dizendo a igreja central de Seul? Eu não estou dizendo que isso se chama igreja. Quando constrói uma casa, hoje em dia são apartamentos, mas quando você tem uma casa própria, todos têm o quê? Uma placa da casa, dizendo a casa do fulano de tal. Casa do cicrano. Então, casa do fulano de tal. Está dizendo que é a casa e onde uma pessoa mora. A casa por si só não é o importante. É por isso que nós chamamos o quê? Ficamos usando a palavra igreja, mas precisamos saber
dizer que o prédio é somente uma estrutura. É por isso que eles chamavam antigamente não de igreja, mas locais de reunião. É por isso que nós precisamos tomar cuidado, principalmente em coreano, na hora de falarmos. Não falem igreja literalmente em coreano, por exemplo. Tem que falar que construiu-se um prédio para a igreja. E colocar a palavra tang no final. Então é por isso que, da mesma maneira, realmente nós chamamos igreja, não tem problema, que as pessoas elas falam, mas uma igreja verdadeira é onde os santos estão ali juntos. Então, se nós olharmos em algumas traduções também do Novo Testamento, eles falam que era um local de reuniões. Em locais de reuniões eles se reuniam no dia de sábado para estarem aprendendo sobre a lei também. Então nós podemos dizer que realmente são pessoas que receberam a salvação que se reúnem ali. Então nós podemos dizer que ali é como se fosse uma associação do sal. Então, realmente para explicar isso de forma exata, eu estou falando diversas palavras. Mas vamos procurar 1 João capítulo 1. Novo Testamento, 1 João capítulo 1. Primeiro João, capítulo 1, versículo 3. 1 João 1, 3. Vamos ler todos juntos devagar. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. Nós todos aqui agora. Para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Isso foi escrito pelo apóstolo João, dentre os 12. Ele está dizendo, se nós pregarmos o que realmente nós ouvimos, realmente quer dizer que é para aqueles que receberam a salvação, para que eles possam ter o que? A comunhão conosco. Eu já disse que o quê? Fellowship. As pessoas gostam de comunhão. Pessoas que gostam de beber se reúnem entre bêbados, embriagados, certo? Sempre formam o mesmo grupo. Então, pessoas que têm o mesmo hobby, mesmo padrão de vida, gostam de se reunir. Mas nossa vida não é assim. A nossa comunhão é com o Pai e seu Filho, Jesus Cristo. Então, realmente, quem é o dono dessa reunião? É o Senhor Deus, é o Senhor Jesus Cristo. A comunhão com o Senhor. Não devemos esquecer disso. Então, até entrarmos no reino do Senhor Deus, nós precisamos estar em comunhão. Então, nós falamos, pessoas que receberam a salvação antes, pessoas que receberam a salvação depois, mas olhem só, todos são um irmão e irmã que receberam a salvação em um único Pai. Então, nós já não somos nem forasteiros, não somos nem estrangeiros. O que é que nós somos? Nós somos co-cidadãos do reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos família de Cristo. Não somos estranhos um para com os outros. Nós temos um único Pai, um único Deus. Em Mateus capítulo 5, o Senhor também já disse. O Senhor, em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele já disse, para orarmos, Pai nosso que estais nos céus. Our Father in heaven. Nosso Pai que estás nos céus. Então, uma pessoa que pode chamar Deus de Pai. Nós chamamos de irmãos e irmãs. E não é somente pelas palavras. Realmente nós somos pessoas que iremos para o reino de Deus para vivermos juntos. E antes de vivermos nos céus juntos, nós precisamos saber viver na terra juntos, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros, segurando uns aos outros. Os irmãos na família, por exemplo, eles se seguram, eles se ajudam. O irmão mais velho segura, o irmão mais novo ajuda. O pai vai e auxilia. É por isso, da mesma maneira, essa cooperação, essa comunhão com seu filho e com Deus. O Senhor, ele dizer para nós permanecermos nele, nós precisamos permanecer dentro da comunhão. Não podemos partir da comunhão. Uma criança pequena partir dos seus pais, está certo? Partir da comunhão é partir de Deus. Porque ali dentro tem a
a graça abundante do Senhor Deus. Existe a vida abundante do Senhor Deus ali. Existe o trabalho do Espírito Santo. Existe a proteção do Espírito Santo. Existe a condução do Espírito Santo. Mas se nós partirmos dali, sozinho, você não tem como viver a vida de fé. Eles falam, já recebi a salvação, então tá tudo ótimo, e é isso. Agora eu vou me esforçar para tentar obedecer a palavra da Bíblia, fazer boas obras. E nós perguntamos, ei, diácono fulano de tal, por que você não veio? 2 semanas você faltou à igreja? Aí ele fala, eu tinha ido com meus amigos lá para viajar e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É tão bom assim as coisas do mundo? Vai comer, beber com seus familiares, brincar, fazer bagunça. Isso é tão bom assim? Você estava tão ocupado com isso que você não veio participar da comunhão dos irmãos? Acorde somente. Uma pessoa que recebeu a salvação pode se misturar com as pessoas do mundo? Antes gostávamos, mas agora não gostamos mais. Já não aturamos mais uma coisa dessas. Quando os salvos estão reunidos em comunhão, não sabemos que o tempo está passando. Nós estamos agradecidos, felizes, podendo passar a noite toda conversando. Porque quando os salvos estão reunidos, não sabem quando dar tchau. Olhem para os jovens da nossa igreja. Olhem quantos jovens. Olha, tem muitos jovens aqui. Na quarta-feira, por exemplo. As outras igrejas dizem que não tem muitos jovens. Eles não frequentam a igreja. Jovens não frequentam a igreja. Cada um quer cuidar da sua própria vida. Mas os jovens da nossa igreja, se olharmos pelo número total, dá por volta de 1.200 jovens. Então, olhem só a quantidade de jovens aqui. Então, olhem só. E essa área aqui também, os jovens, eles juntaram com as ofertas e compraram as cadeiras aqui, partes. O Vision Center também. Eles ajudaram os idosos também. Bom, eles são muito ativos dentro da igreja. Depois que termina a palavra da quarta-feira, os jovens não vão embora. Os mais velhos vão desligando a luz e apagando tudo para eles irem embora. Mas isso é algo incrível. Olhem só isso. Bom, não é somente os jovens. Até os idosos também. Nós dizemos na Coreia como departamento dos grisalhos, onde os irmãos têm o cabelo já grisalho, mas eles gostam tanto de estar sentados conversando, irmãos com irmãos, irmãs com irmãs, em comunhão. E não é somente neste grupo, mas nós todos temos a mesma fé, a mesma esperança. Nós gostamos de conversar um com o outro, não sabemos que o tempo está passando. Isso é comunhão. E cada momento mais dali, nós vamos aprendendo o que é crer no Senhor Deus, aprender no Senhor. E a nossa fé vai crescendo. Quer dizer que a personalidade vai mudando. É por isso que para que nós sejamos irrepreensíveis na vinda do Senhor. Aonde? Dentro da comunhão. Nós precisamos estar dentro da comunhão. Para que assim, cada momento mais ali dentro, possamos aprender a palavra. E a palavra, realmente nós chamamos em coreano, é um local onde aprendemos. E por que nós nos reunimos? Igreja significa ir no local onde nós podemos aprender o ensino de Deus. Para ensinarmos e aprendermos. Nós nos reunimos dentro da igreja. É por isso que dentro da nossa igreja, é por isso que o tempo de aprender a Bíblia é o tempo mais longo que temos. Tem pessoas que vêm no domingo, ficam 20 minutos, 30 minutos, ouvindo bem a palavra. Aí depois começa a olhar pro relógio falando, mas eu tenho um compromisso, tenho que ir embora. Então, e as pessoas que viviam assim, ouvindo a palavra da nossa igreja 1 hora, 2 horas, vão enlouquecer falando, Aí começa a contorcer o corpo todo. É por isso que para essas pessoas eu tento terminar rápido o culto. É verdade. É verdade, porque tem pessoas que vão se contorcendo e nunca mais voltam. Não pode, certo? Então, os estudantes, realmente, eles trazem a sua marmita e ficam na escola o dia todo, até a noite, estudando. Seja ensino fundamental, médio, todos eles fazem assim. Na faculdade também, seja na pós-graduação. Por que eles estudam tanto, vivem ali, naquele meio? Para viverem bem, para terem um futuro.
Mas nós vimos para o domingo para ouvirmos a palavra. Isso é tão entediante? Vamos conseguir viver a vida de fé assim? Quando eu estou aqui no púlpito, enquanto estou pregando, eu não sei se o tempo está passando ou não. Eu olho pro relógio e falo, nossa, o tempo já passou. Falo uma outra palavra, já passou 1 hora, 2 horas. Hoje também. Eu havia preparado isso tudo para pregar, mas só consegui pregar esse tantinho. Então, irmãos, continuamente precisamos estar reunidos para aprendermos a Bíblia. E não é somente sozinho, mas o que nós compreendemos na nossa vivência também aprendemos um com os outros. Falamos, você viveu assim, você foi assim. E vai aprendendo com pessoas que são bem mais maduras do que você. Você vai se parecendo, vai aprendendo com essa pessoa. Quando você está sozinho, você não consegue aprender. Então é por isso que nós permanecemos no Senhor. Realmente nós precisamos permanecer dentro dessa comunhão do Senhor Deus. É por isso que nós precisamos receber esse fornecimento espiritual abundante da graça de Deus. Precisamos receber esse poder do Senhor Deus. Cada momento mais o Senhor Deus, Ele vai nos fornecendo. Vamos procurar Colossenses capítulo 1. Palavra do Novo Testamento, Colossenses capítulo 1. Novo Testamento. Novo Testamento, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, primeiro. Perdão, é capítulo 2, versículo 19. Colossenses capítulo 2, versículo 19. E não ligada à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Então, se nós olharmos agora, algo chamado igreja. O Senhor, Ele é a cabeça, e unindo conosco, nós chamamos que é o corpo de Cristo. Nós temos a cabeça, nós temos esse corpo, e dessa maneira, somente esse corpo, somente desde a cabeça até os meus pés, vai passando o hormônio de crescimento. Tudo começando aqui, centrado da cabeça. Vai passando os nervos, realmente toda a sinapse começa nos neurônios, vai passando pelos nervos, vai chegando, fazendo todas as conexões até os músculos. Daí eu, quando estava em uma região pregando lá no interior da Coreia, então havia uma pessoa que ele já era adulto, a cabeça, mas o corpo dele era pequeno. Ele disse que ele fez uma cirurgia quando pequeno e o médico havia cortado alguma coisa no nervo dele e cortou realmente uma parte errada do corpo dele. E assim, ele não crescia mais. A cabeça crescia mais, o corpo não, porque o hormônio vai descendo da cabeça. O Senhor, Ele é a cabeça e nós somos o corpo. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 13, também já foi dito para nós. Seja judeus, seja gregos, quer livres, quer escravos. Realmente todos nós recebemos o batismo por um único Espírito, nós bebemos de um único Espírito. Então, realmente, se olharmos os gentios, e judeus são diferentes, e escravos, livres são diferentes, mas todos nós fomos batizados em um único Espírito, nós somos salvos em um único corpo. Quer dizer que nós iremos beber deste um único Espírito, quer dizer que nós estamos recebendo a nutrição do Espírito Santo continuamente. E se nós olharmos continuamente, nós podemos ver que nós somos o que? Corpo de Cristo, cada membro em particular. Nós temos as mãos, os pés, os olhos. Como assim? Já mostra no versículo 27. Uma pessoa perguntou, falou, o que você é dentro da igreja? E o homem disse, eu sou o pé, o dedinho do pé. E a esposa dele respondeu, eu sou a unha do pé. Então, realmente não tem nada que seja inútil no corpo. Tudo é importante. Se você não tiver o dedo mindinho do pé, por exemplo, você não consegue andar direito, você perde o equilíbrio. Parece que você pode
não ter o dedo mindinho do pé, não é? Mas eles dizem que no momento que você não tem o dedo mindinho do pé, já muda a postura de andar. Então não existe nada que seja inútil no nosso corpo. O Senhor é a cabeça. E nós, junto do Senhor, estamos dentro do Senhor. Porque o Senhor, Ele é a cabeça e nós somos o seu corpo. Nós somos os seus membros. Não sabemos se nós somos a boca, o olho, a mão, o dedo, o pé. Então, é por isso que nós somos cada membro em particular. Então, tudo isso é fornecido através da cabeça. Então, mas uma pessoa que realmente ele não está ligado à cabeça, quer dizer que ele partiu. Ele partiu da igreja, partiu deste corpo. O que vai acontecer? Ele não é nada. Não consegue receber fornecimento nenhum. Então, tudo que a cabeça pensa, realmente não consegue receber nada. Ele precisa receber essa ordem, precisa se mover conforme a vontade da cabeça, certo? Se a cabeça está pensando, se está organizando, o corpo precisa agir de forma rápida. Sozinho não tem como. Precisa fazer juntos. É por isso que você cumpre a vontade da cabeça. Sozinho não tem como servir a vontade do Senhor Deus. Sozinho não tem como fazer o trabalho de Deus. Eu não consigo, mas nós conseguimos. Então, é por isso que realmente o Espírito que atua no meio de nós, quer dizer que realmente em tudo que nós pensamos e falamos, realmente Ele nos fará transbordar a sua graça. Quer dizer que o Senhor, Ele habita no meio de nós. O Espírito Santo atua no meio de nós. É por isso que os cristãos, tudo que eles pensam, tudo que eles desejam, o Senhor Deus, Ele vai manifestar de forma abundante. Eu não posso, mas nós podemos. Certo? Nós é importante. É por isso que uma pessoa que não está ligada na cabeça é uma pessoa que parte o Senhor Jesus, que é a cabeça. Como no final de Efésios capítulo 1, realmente nós somos o corpo de Cristo. E o Senhor Jesus, Ele é a cabeça. Todas as coisas provêm da cabeça. Tudo se move conforme a vontade da cabeça. Tudo ocorre conforme a vontade da cabeça. Então é por isso que realmente se nós fugirmos desse corpo, nada podemos fazer. E a cabeça também não consegue fazer nada se não tiver o corpo. Então a videira, se não tiver os seus galhos, não pode dar frutos. Então realmente, e os galhos precisam, os ramos precisam estar ligados à videira para não se secarem, para estarem vivos. O Senhor ele já disse: eu sou a videira e vós as varas. Então, quem está em mim e eu estar nele, realmente darás muito frutos. O Senhor ele já disse para permanecer nele. Permanecer nele quer dizer que é como a vara que está ligada à videira. Quando você está ligada à videira, já desde a raiz, todos os nutrientes que vão vindo, você pode receber esse fornecimento. E se nós olharmos para a videira também, a videira ela tem a raiz e ela tem o seu ramo bem grande e depois vem muitas varas, muitos galhos. As outras árvores, se nós olharmos para elas quando não dão fruta, as pessoas vão e cortam a árvore, certo? Que dá para usar para construir casa, fazer ferramentas, usam da madeira dela para várias coisas. Mas a videira não serve para isso. Se ela não dá frutos, ela só serve para de lenha. E o ramo da videira o quê? É toda assim, realmente envergada, uma ligada na outra, abraçada uma à outra. Então, da mesma maneira, nós recebemos os nutrientes do Senhor que vem da raiz. E assim podemos dar frutos como a videira. Então, o Senhor ele explicou isso de forma bem exata para nós. O Senhor ele é a cabeça e nós somos o corpo. Ao mesmo sentido. Então, o Senhor ele é o pastor de ovelhas e nós somos as ovelhas. É por isso que nós todos, como na palavra de João capítulo 10, versículo 16, nós temos um pastor e nós somos a sua ovelha. Nós temos um rebanho e um pastor de ovelhas. Então o Senhor, ele é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. Então é por isso que aqueles que pregam o evangelho, como é que nós chamamos essas pessoas? Então o Senhor, ele é o líder dos pastores e o pastor é o pequeno pastor que atua ajudando no trabalho do pastor de ovelhas. Então o pastor, chamado pastor que nós temos, não pode ficar pensando que ele é o pastor de ovelhas principal. Não é. Então, se nós formos para Israel, então, quando tem uma montanha pequena, uma colina, você sempre vê uma fileira
Aí você fala, que fileira é aquela que está ali no meio da colina? Aí você vai lá e vê que é o caminho das ovelhas. É o caminho das ovelhas que vão seguindo um ao outro. Elas vão seguindo o caminho. Então, quando o pastor vai na frente, todas as ovelhas vão vindo do lado. As ovelhas somente seguem os pastores. E ali na frente vai vindo o maior ovelha e depois vão vindo as ovelhas menores atrás. Então, o nosso bom pastor, ele vem vindo. As pessoas que receberam a salvação primeiro, que estão fortes no espírito, no Senhor, na palavra, eles vão vindo, seguindo logo, e depois vão vindo um ao outro. Quer dizer que é um pastor e um rebanho. O Jeová é o meu pastor e nada me faltará. Então, como nós podemos ver em Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor. Então, nós precisamos ter esse pastor, porque nós temos aqui um rebanho. Quando você parte do rebanho, você está partindo do pastor, você vai perder todas as coisas. Realmente, o membro deste corpo não pode partir do corpo. Assim como a vara, nós somos as varas, nós precisamos estar ligados no Senhor. Então o Senhor já disse, realmente, se não permanecer no Senhor, vai secar e ser lançado ao fogo. É por isso que você precisa permanecer no Senhor. Isso é um problema muito importante. Então é por isso que realmente nós podemos ver que toda a cabeça e o corpo, eles recebem o que? O ligamento de suas juntas para receber o fornecimento. Então assim, realmente, vamos crescendo na nossa fé, cada momento mais, diante do Senhor Deus. A vida de fé, realmente não é um pedacinho cresce e cresce outro pedacinho, não. Como em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 já disse. Porque a vossa fé cresce muitíssimo. Crescer significa o quê? A nossa personalidade está mudando. Quando a nossa personalidade muda, nossa forma de pensar, o nosso coração, a nossa forma de agir, tudo vai mudando, cada momento mais. E quando nós crescemos até um certo ponto, nós nos afastamos do pecado. Então, os cristãos, será que eles podem viver sem pecar ou não? Neste mundo que está cheio de pecado. Não tem como você se tornar santo por completo, mas quando você cresce em fé, você consegue viver sem pecar neste mundo. Cada momento mais você vai sendo transformado, mudado. Então, como é que nós precisamos fazer neste meio? Nós precisamos estar no Senhor. Eu consegui pregar muito pouco, mas eu já tenho que terminar por causa do tempo. Então, mas vamos continuar a aprender essas palavras. É por isso que aqueles que receberam a salvação, por favor, não partam dessa comunhão, entenderam? É por isso que permanecer no Senhor é muito importante. É participar dessa comunhão, aprender junto do Senhor, obedecer todos juntos, viver todos juntos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. O Senhor Deus nos salvou do meio dos nossos pecados, nos discerniu de todo este mundo. E o Senhor permitiu para que nós pudéssemos estar dentro desse rebanho santo do Senhor Deus, onde o Senhor Deus atua no meio de nós. Através da sua graça abundante, nós estamos recebendo o fornecimento do Espírito. Nós agradecemos por essa imensa graça de permitir para que nós pudéssemos viver obedecendo ao Senhor. Senhor, que dentro do Senhor nós possamos viver recebendo o cuidado, a condução do Senhor. Que nossa fé possa crescer todos os dias e que nós possamos estar diante do Senhor que está para retornar, para sermos irrepreensíveis, sem nenhuma vergonha, Senhor. E nos conduza. Senhor, que nenhuma pessoa dentre nós realmente se decaia dessa graça, dessa comunhão. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.